Agora sim, que bom, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Entrei e saí rápido por conta que não estava girando a tela, né? E não ia ficar muito boa a transmissão. Vou fazer mais uma live para dar continuidade à doutrina cristã, né? Uma espécie de aula, né? E estamos nas noções fundamentais da doutrina cristã. Ontem, na primeira aula, vimos a religião, não é? Que foi o primeiro ponto, e a existência de Deus. Na existência de Deus, vimos a ordem do universo, a existência da lei moral e o consenso universal dos povos, fundamentando, não é? Os dois pontos. E vamos dar continuidade nas noções fundamentais da doutrina cristã, com o terceiro ponto das noções fundamentais, que é a revelação. Dentro deste ponto da revelação, vamos ver a definição, vamos ver a possibilidade e a necessidade da revelação. Vamos definir, vamos ver as possibilidades e qual a necessidade, né, da revelação de Deus. E aí vamos dividir por períodos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, a livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permite que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por que este horário? Não é? Porque é um horário também de almoço, de intervalo, que é onde você estiver, não é? Aí você acessa no seu smartphone, no seu celular, tá certo? Também fica gravado, né, o vídeo, a live, para que depois, em outro momento, se for da sua vontade, do seu desejo, você acompanhe para a formação, certo? Então vamos ver, né, a revelação. A revelação é a manifestação de algumas verdades feitas por Deus, a criatura inteligente, a criatura racional. Então, ao homem, a pessoa, né? Existem as criaturas irracionais e as criaturas racionais, que somos nós, o ser humano. Então, a revelação é esta manifestação de algumas verdades feitas por Deus a nós, a cada um de nós, seres inteligentes. A revelação é possível, né? E aqui é uma afirmação. A revelação é possível, quer por parte de Deus, atenção, porque Ele é a bondade. Eu dizia ontem que Francisco o chamava de sumo bem, e esta bondade dele é uma bondade infinita, ilimitada, veja, generosa. Essa bondade infinita, sequiosa, não é? Tem a sede de comunicar-se e a comunicar a nós, a se comunicar a cada um de nós. Quer também por nossa parte,
não é, da parte do homem, da pessoa, da criatura, por ser homem inteligente e, por isso mesmo, capaz de recebê-la, não é? Veja, existe um transmissor e existe um receptor, não é? Existe o que comunica e existe o que recebe a comunicação, a mensagem, o receptor. Essa necessária, veja, revelação, e aqui, não é? Nessa necessidade, a gente pode fazer uma pergunta. Era necessário a revelação de Deus? Era necessário que Deus se revelasse? Convém distinguir, portanto, duas espécies de necessidade e duas espécies de verdade. Vamos ver. Primeiro, as duas espécies de necessidade. Segundo, as duas espécies de verdade. A necessidade pode ser absoluta ou física, ou pode ser também moral. Uma coisa é necessária, de necessidade absoluta ou física, quando, sem ela, absolutamente se não pode conseguir o fim. Por exemplo, a luz nos é absolutamente necessária para vermos os objetos. Não é? Na escuridão, sem conhecermos o local, o ambiente, fica dificílimo. E já conhecendo, temos, não é, dificuldades. Começamos a bater nas coisas, a caminharmos às palpadelas. Uma coisa necessária de necessidade moral, quando, sem ela, poderíamos conseguir o fim, mas imperfeita e dificilmente. Por exemplo, a instrução dada pelo professor é necessária para eu aprender, embora por mim pudesse estudar, não é? Autodidata aqui, mas o professor não é um mal necessário, o professor é um bem necessário para nos orientar, não é? Pedagogicamente, didaticamente, nos ensinar. Além disso, cumpre distinguir entre verdades de ordem natural, que formam a religião natural, e verdades de forma sobrenatural, que formam a religião revelada. Certo? Existe a religião natural, né? Pelas coisas, pela criação, pelo universo, né? E pelo raciocínio, pela inteligência natural, mas existe também a revelação sobrenatural, que é a religião, não é, sobrenatural, que para nós também é revelada e é possível entendermos pela razão, mas não é, também pelo dado da fé, pela virtude da fé, que é uma virtude teologal. Não podemos nos esquecer disso. Quanto às verdades de ordem natural, que o homem, com as suas forças naturais, locraria conhecimento, ou seja, existência de Deus, alma, eternidade, modo de honrar a Deus, etc., a revelação só era necessário moralmente, pois a razão humana teria podido, sem ela, conhecer essas verdades, mas com dificuldade, muito imperfeitamente e exposta a muitos erros. E por isso que vem aqui o auxílio da revelação sobrenatural, como se mistérica, mas a intervenção de Deus, para nos auxiliar. Por isso que pelo batismo, o sacramento do batismo, que é o primeiro dos 7, não se recebe, e vamos ver lá na frente, nenhum outro sacramento sem este, sacramento do batismo. Já neste, nós recebemos as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que nos auxilia diretamente, veja, objetivamente, interior e exteriormente. Vamos avante.
Quanto às verdades de ordem sobrenatural, a revelação foi necessária absolutamente, isso indiscutivelmente, porque o homem, somente com as forças naturais, não poderia conhecê-las. E, entretanto, devia ter conhecimento para obter o fim sobrenatural a que Deus bondosamente, o revelará para todos, sobretudo os que estão generosamente abertos à recepção, a acolher, a receber. Aqui nós entendemos, quando olhamos para a história da igreja e a história da martiria, do martírio, do testemunho, essa revelação sobrenatural na vida de muitos homens e mulheres que, ao conhecer, não negaram a fé. Não negaram a fé. Pelo contrário, preferiram derramar sangue da própria vida em defesa desta fé, como vimos ontem, chamado apologia, a teologia apologética, que hoje não se estuda mais. Estudamos a teologia sistemática, dogmática, tantas teologias, mas a teologia que nos ensina a defender, a dar razões, a termos noções fundamentais da nossa fé, não estudamos muito. Passamos assim, veja, de jato, sobre esta teologia. Vamos avante. Vamos agora para os períodos da revelação. Atenção que o ponto é revelação. Dentro da doutrina cristã, noções fundamentais desta doutrina cristã. Então, quais são os períodos da revelação? Vocês sabem? Vamos lá. Deus não revelou de uma só vez ao homem todas as verdades religiosas. Fê-lo gradativamente, no tempo e na história. No Cronos, fez isso. Por isso que temos nas Sagradas Escrituras, só para pegarmos um exemplo, o Antigo Testamento, veja, todos os períodos, todos os impérios que conhecemos, e temos o Novo Testamento. Também o tempo, de Jesus Cristo, o tempo dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, toda a missão de Paulo, e o início da igreja. E vem a história da igreja, com seus martírios, os mártires, as catacumbas, vejam, dentro dos reinos e os impérios. Passamos pelos concílios, os sínodos, passamos pelos papas. Tem toda uma construção, os santos nos seus períodos, até chegar essa fé a nós, em defesa. É muito bonita a história da igreja. E existem, viu? Aqui eu abro um parêntese para dar uma dica. Existem bons livros da história da igreja, verdadeiras coleções maravilhosas. Estão nas livrarias, as Paulos, as Paulinas, as Vozes, Loyolas, Tem bons, veja, Cleofas e tantas outras editoras novas que são boas, que nós encontramos. E todos podem comprar, adquirir. A gente está investindo, primeiro, no conhecimento da nossa igreja e da nossa fé. É investimento pessoal. Voltemos daí 3 períodos na divisão da revelação. Josilda diz que é bom, anotando. Estava sentindo falta das suas aulas, das lives. Obrigado, Josilda. Gorete diz, por que será, padre, que não se ensina mais? Olha aí.
não é, Gorete? Gorete, é em nome do ecumenismo, do diálogo interreligioso, daquela boa vizinhança, não é? Aquela paz de cemitério. Não ensina mais porque hoje a gente tem que aceitar tudo, todas as coisas. Vejam, ouvir críticas pesadas, ferrenhas sobre a nossa fé, e cada um vive a sua fé. Cada um vive a sua fé, como eu disse ontem. Participem da missa, da live de ontem, da primeira aula, que vocês vão entender. Não é? Quem perdeu ontem. Veja, hoje todas as religiões são boas, né? Se relativiza e o que vale é o amor. A unidade, todo mundo junto e misturado, Gorete. Justamente isso. Vamos agora, não é? O primeiro e primitivo, ou patriarcal, mosaico e cristão. Não é? Essa é a divisão da revelação. Não é? Patriarcal, mosaico e cristão. Vamos ver o período primitivo ou patriarcal. Vai da criação a Moisés. Veja, da criação a Moisés. Até ali, não é? No final dos 5 primeiros livros, que diz a dogmática, não é? Que Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros, Gênesis, não é? Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ele escreveu. E ali no final, não é? Já entrando para Josué, é o período mosaicos, ou seja, de Moisés, portanto. Então, é o primeiro período. Esse é chamado o período primitivo ou patriarcal, tá certo? Da criação a Moisés. Nele falou Deus aos patriarcas, revelando-lhes algumas verdades e vários preceitos, entre os quais os da lei natural. Então, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, não é? E a gente estende um pouquinho para José do Egito e o próprio Moisés. Podemos chamar também de patriarcas, mas os mais conhecidos são Abraão primeiro, Isaque, o seu filho, e o filho de Isaque, Jacó. E de Jacó teve 12 filhos e nasceram as 12 tribos de Israel. Essa história de Israel é bonita, não é? É importante. E aí veio a revelação da lei natural. A revelação a conservava na consciência e a passava oralmente de geração em geração. Não é? É justamente isso. Que transmissão era esta? Oral, de pai para filho, não é? Como diz aqui, de geração para geração. Para isto, sobremaneira, contribuíra a longevidade dos patriarcas. E, por exemplo, veja, a gente tem aquele que aparece, não é? Que não tem endereço, que não tem nacionalidade, que não tem hereditariedade, que não tem família, nasce já apontando para o novo sacerdócio, o chamado, não é? Matusalém. Matusalém, que o patriarca Abraão, ele paga o dízimo a Matusalém, né? Que viveu, veja, 930 anos. Essa longevidade também, ela representa aqui, não é? É o processo, veja, revelador de Deus. O Deus vai se revelando na vida daqueles que ele chama. Vamos para o período mosaico, o período de Moisés. Vai de Moisés à vinda do Redentor. Veja aí, né? Quem é o Redentor? Jesus Cristo. Todo o período. Então, o Antigo Testamento temos 2 períodos.
Atenção para a sua anotação, né? Se você já chegou a esta conclusão. Tem um período do primitivo ou patriarcal, né? Dos patriarcas até Moisés e de Moisés até o Redentor. E neste falou Deus ao povo eleito por meio de Moisés e dos profetas, revelando-lhes novas verdades sobre dar-lhes em 2 tábuas de pedra a lei escrita. Veja, nós temos um período patriarcal, a lei natural da revelação, né? Temos no período, ainda no Antigo Testamento, atenção, viu? No período mosaico, a lei agora por escrita. Ele escreve nas 2 tábuas da lei, né? E quem quiser, vamos ver isso, né? Mas quem quiser se antecipar, que tem curiosidade, temos aulas aí do Catecismo da Igreja Católica, né? Tem mais de 100 aulas e tem esse período aí dos 10 mandamentos, tá certo? Que eu já dei a catequese. Aqui a gente vai repassar, é como se fosse revisar numa nova perspectiva. Agora, o curso é sobre doutrina cristã, tá bem? Que envolve também toda esta lei por escrito, os 10 mandamentos. Vamos ver um por um e aprofundar mais um pouco. Então, esse período, né, é o período dos 10 mandamentos e o oráculo do Senhor Deus. O que é o oráculo do Senhor Deus? Falar pela boca do Senhor Deus. E que período é este do Antigo Testamento? Dos profetas e profetisas. Certo? Deus levanta homens e mulheres, na sua maioria mais os homens, para falar o que ele quer falar para os reinos, para os imperadores, para os sacerdotes, os juízes, para o seu povo de modo geral, né? Temos aqui, nessa expressão dos profetas, o profeta Elias, o que tinha plenitude do Espírito Santo, que o seu primo, né, Eliseu pediu uma porção redobrada do Espírito que estava em Elias. E, finalmente, o terceiro período da revelação, que é o período cristão, que abrange a revelação feita pelo nosso Redentor divino, a encarnação, não é? No ventre bendito da bendita Virgem Maria, e ali o Natal, que nós celebramos liturgicamente, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que aperfeiçoou a revelação primitiva e a revelação mosaica, no tocante às verdades ensinadas e aos preceitos da lei natural, e cumpriu as promessas contidas nas revelações precedentes. Veja, naquele versículo que Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas vim dar o pleno cumprimento e sentido a esta lei. Certo? Céus e terras hão de passar, mas a minha palavra não há de passar, né? E serão réus do juízo e até mesmo do inferno quem tirar ao menos um tio desta palavra, desta revelação, porque foi o Pai que revelou. Aqui nós chamamos a continuidade na descontinuidade, né? Que é o entrelaçamento do antigo ao novo. A isso nós damos nome técnico de veterotestamentário. Que maravilha, né? Vétero, velho, testamentário, velho e o Novo Testamento. Como ícone máximo, né, do Antigo Testamento, veja João Batista. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, né, e o novo do Novo Testamento. Vamos avante. Com a morte do último apóstolo, e aqui é uma pergunta de catequese: qual foi o último apóstolo a morrer? Coloque aqui nos comentários. Vocês sabem qual foi o último apóstolo a morrer?
Coloque logo, logo, logo. Não é? Com a morte do último apóstolo, encerrou-se a revelação. Depois desta, não há mais verdades novas que revela. Porque não há mais verdade a ser revelada. Porque Jesus foi a plenitude de toda a revelação. Fora de Jesus, não há mais. Não é? Qual foi o último apóstolo a morrer? E com ele também as revelações da verdade, plenamente. Eita, estou em dúvidas, é? Vamos ver aqui. Gorete disse, sei não já. Gorete. Vamos lá. Elisângela, não é? Vamos, Josilda. Deixa eu ver os nomes aqui, daqueles que votaram. Cida. Vamos ver aqui, Sandra, Jacira, Nena, olha, Luciene, Maria. Vamos. Qual foi o último apóstolo a morrer? Não é? Vamos, Cruz. O último apóstolo a morrer, qual foi? Deixa aí, senão a gente vai... Eu vou ter que dar a resposta, senão a gente vai... Ou eu vou passar e depois vocês vão responder aqui. Depois eu dou a resposta, tá certo? Pode filar aí na internet. Eu vou fazendo essas perguntas para a gente interagir, tá certo? Quando, pois, a igreja docente nos define uma verdade de fé, não acrescenta verdade nova ao depósito da revelação. Vejam, mas apenas define. Por isso que acima eu disse definição, possibilidades e necessidades. Apenas define, né? Dogmaticamente é a revelação. Não acrescenta-se mais. Agora ele está dizendo, não vale pesquisar no Google. Vamos avante. E isto é, declara de modo que ninguém possa duvidar que essa verdade estava já implícita na revelação e dela, não é, infere. Isso chama-se dogma. Eita, Elisângela deu a resposta, certo? João, o evangelista, o discípulo do amor. Agora, a outra pergunta, Elisângela, porque a resposta tem que ser completa, tá certo? Elisângela foi muito tempo catequista, né? Mora na paróquia de Santa Quitéria, lá em Palmares. Veja com quantos anos ele morreu, com quantos anos. Vamos agora para as fontes desta revelação. Então temos como primeira as Sagradas Escrituras, depois a tradição e o magistério. São as fontes da revelação. E por isso, esses três pilares formam para nós palavra de Deus católico. Atenção, cristão católico. Palavra de Deus, eu já disse no curso do Catecismo da Igreja Católica, que palavra de Deus, não é? Sagradas Escrituras, tradição e magistério para nós. Elisângela, com quantos anos João morreu? Ela disse agora, eita, não é? Foi o que viveu mais, mas morreu com quantos anos? Então, veja, são fontes da revelação divina a Sagrada Escritura e a tradição. E nós acrescentamos o magistério. A Sagrada Escritura, ou Bíblia, é o complexo dos livros escritos por inspiração de Deus e declarados tais pela Igreja, pelo magistério. Jacira está dizendo São João Evangelista. Exatamente, é este Jacira. Agora, com quantos anos ele morreu? Não é? A Sagrada Escritura tem por autor primário a Deus e como simples instrumento o escritor. Deus não ditou
uma a uma todas as palavras ao escritor sacro, ou seja, ao escritor sagrado, mas inspirou, ou os inspirou, porque foram vários escritores sagrados, isto é, iluminou-lhe a mente nas coisas que ele queria e fossem escritas, moveu-lhe a vontade para as escrever e assistiu de modo que não errassem em nos comunicar o divino ensinamento. Inspiração de Deus. Josilda Maria está dizendo com 30 anos, não, está frio, muito frio. Vamos lá. Além do que, os livros da Sagrada Escritura também gozam de autoridade humana, considerados ótimos documentos históricos, não é? E temos o bloco dos livros históricos no Antigo Testamento, que são 16. Eu ia fazer outra pergunta, mas vocês não responderam esta ainda, nem vou fazer, não é? Senão eu acabo com a aula. Vocês vão ficar preocupados em responder e não vão nem me ouvir mais. Quando derem a segunda resposta, eu lançarei mais uma, tá certo? Vamos lá. Porque são genuínos, isto é, do autor e da época a que se atribui, ou pelo menos não publicados como obras de outros autores ou de outras épocas. Atenção, são verazes, não é? Verazes, isto é, não enganam e nem querem enganar. São íntegros. Os livros das Sagradas Escrituras são verazes, porque não enganam e nem têm a intenção de enganar. São íntegros, isto é, chegaram até nós tais quais saíram das mãos dos seus autores. Os livros da Sagrada Escritura dividem-se em Velho e Novo Testamento. Atualizando, hoje também estão pensando em Primeiro Testamento e Segundo Testamento. O Primeiro Testamento é o Velho Testamento. O Segundo Testamento é o Novo Testamento como continuidade. Não é? Me enganei, foi João Batista. Exatamente, foi João Batista, com 30 anos. A palavra testamento significa pacto ou aliança. Atenção! O Antigo Testamento é a aliança de Deus com o povo hebreu, ou povo de Israel. O Novo Testamento é a aliança de Deus com a humanidade inteira. Aliança selada com o sangue de Jesus Cristo. Não é? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que constitui o mistério pascal. Mas aí não deu o nome não, viu, Gorete? Não deu a resposta ainda não. É São João Evangelista. Com quantos anos ele morreu? Foi o último a morrer, mas com quantos anos? Em cada testamento, divide-se os livros em históricos. Atenção agora para a divisão, não é? Do Primeiro Testamento, que é o Velho Testamento, e do Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. Agora, o Velho Testamento, não é? Livros históricos, proféticos e sapienciais, não é? Mas nós temos também, veja, o primeiro bloco, não é? Primeiro bloco, que são os 5 livros de Moisés. Na verdade, são 4 blocos, certo? Os principais livros históricos do Novo Testamento são os 4 evangelhos escritos por São Mateus,
São Marcos, São Lucas e São João. A igreja mestra, que é mestre infalível, dá-nos o cânon, a saber, a lista autêntica dos livros divinamente inspirados, segundo esse cânon, sancionado pelo Concílio Tridentino, ou seja, o Concílio de Trento, não é? Na verdade, o século XVI, é melhor assim, compreende a Bíblia, não é? 73 livros, 46 pertencentes ao Velho Testamento e 27 pertencentes ao Novo Testamento. Tá certo? A Bíblia dos cristãos protestantes, que comumente se chama, não é, evangélicos, a partir do século XVI, com Martinho Lutero, ele tirou 7 livros e mais alguns textos, não é? E que ele depois da plenitude, depois da morte, João morre. Eita, eu já ia dar a resposta, mas não vou dar não. Eita. Com a morte de João, terminou a plenitude, não é? E aí, veja, depois de séculos e séculos, vem Martim Lutero e também ele presunçosamente... Eita, Nena está dizendo que ele morreu com 94 anos. Tá quente, Nena. Tá quente. Vamos lá. Vamos lá. E ele disse que era inspirado, né? Por isso que, ao traduzir, o primeiro a traduzir, e agora eu faço uma crítica, não é? Uma mãe telefonou para mim, essa mãe é professora. Tá quente, Josilda, 95, vamos lá. Veja. E ficou preocupada, porque o professor de história dizia apenas que quem traduziu a Bíblia foi o primeiro a traduzir a Bíblia foi Martinho Lutero. E que isso é uma desonestidade intelectual, que não foi. Nós sabemos que o primeiro a traduzir a Bíblia do aramaico e do grego para o latim foi São Jerônimo, não é? O Martinho Lutero São Jerônimo no século III para o século IV, né? E no século XVI, Martinho Lutero, ele traduziu para a primeira língua vernácula, que foi o alemão. E aí foi quando ele se considerou inspirado, como todos os autores. Tá quentíssimo, Josefa. Eita, passou. Elisângela passou. São João Evangelista morreu com 100 anos. Foi a promessa de Jesus. Tá certo? Todos os outros morreram martirizados. E Jesus disse que ele não ia morrer, não é? Martirizado. Até o Império Romano tentou martirizá-lo quando o jogou dentro de um grande caldeirão com óleo fervente. E ele saiu ileso, sem nenhuma queimadura, nem de primeiro grau. Assim como aconteceu com aqueles jovens no Antigo Testamento, da fornalha do fogo ardente, não é? Também com João. Ele não foi e ele morreu bem velhinho, não é? Morreu bem velhinho. E na ilha de Pátamos, e morreu com 100 anos. Assim diz a tradição, tá certo? Mas ficaram muito quente. Posso perguntar mais para a gente interagir? Vai interagindo aí, tá certo? Então, Martim Lutero tirou alguns textos e 7 livros. Por isso que na Bíblia, não é?
só tem a segunda versão do cânon, que foi a versão grega de 66. A nossa versão da Bíblia, ela é a versão dos 70, tá certo? Fiquei tão apreensiva para saber a idade correta que jamais esquecerei. Tá bem, Gorete? Deus abençoe. Vamos avante. Vimos agora a primeira fonte, não é? A Sagrada Escritura. Vamos ver a segunda fonte, que é a tradição. E hoje, infelizmente, com o secularismo, não é? O relativismo, o subjetivismo, estamos perdendo essa noção de tradição e de magistério, não é? A tradição é uma fonte de revelação anterior e mais vasta que a Sagrada Escritura e merece a mesma fé. Atenção, eu já dei a resposta, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta capciosa. Quem veio primeiro? A igreja ou a Bíblia? Quem veio primeiro? A tradição ou a Sagrada Escritura? Coloque aí. Quem veio primeiro? Não é? Foi a Bíblia ou a igreja? A tradição ou igreja? Tradição, não é? Bíblia, Sagrada Escritura. Quem veio primeiro? Coloque aí, tá certo? Para ver se a gente está catequizado. Vamos avante. A tradição é uma fonte de revelação, tá certo? Encontra-se a tradição nos símbolos e nas profissões de fé. Já falava ontem os dois símbolos da nossa fé, o apostólico, não é? E o niceno-constantinopolitano. Gorete disse a tradição, tá certo, Gorete. E as Sagradas Escrituras, ela veio, não é? Depois de quantos séculos? A igreja Anderson, Oris, está certo. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, veio depois de quantos séculos? Não é? Sempre tem uma segunda pergunta. Como assim a gente respondeu, né, em João, né? Qual foi o discípulo que morreu por último? Disseram João. E com quantos anos? A segunda pergunta. E agora? Quem veio primeiro? Igreja ou Bíblia? Igreja, tá certo. Agora, com quantos séculos depois veio a Bíblia? Vamos avante? Então, os dois símbolos da fé. O primeiro símbolo, que é o apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, este que é mais comum que a gente reza. E o segundo símbolo, o niceno-constantinopolitano, pelos dois concílios, de Niceno e de Constantinopla, não é? Um no século IV, outro já no século V, certo? E veja, aquele creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Não é? É este o segundo símbolo da fé. Nos atos dos concílios, também os concílios, não é? Nestes 21 séculos, os concílios, a igreja, desde o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, que tem lá registrado nos Atos dos Apóstolos, né? Que foi aquela, se deveria, depois da primeira viagem evangelizadora, que Paulo e Barnabé leva a questão da circuncisão e incircuncisão. Fizeram um concílio, o concílio de Jerusalém, e o último, não é? O concílio Vaticano II, que foi já ali no século XX e na década, aliás, no século XXI, não é? E no século XX, aliás, na década de 60, né? Que foi 62 a 65, né?
para a década de 70. Vamos lá, então, nos escritos dos padres da igreja, aqui chamada a patrística, né, os doutores da igreja, na prática geral e constante da própria igreja, e sobretudo na divina liturgia. Esta fonte da tradição. Nós encontramos a tradição, né? E aqui eu quero dar um destaque para a liturgia. Veja, a liturgia faz parte da tradição da igreja. O rito da igreja traz toda esta riqueza histórica da igreja, toda essa construção, né, de séculos e séculos e milênios e milênios. E hoje a gente, né, sobretudo a partir dos padres, né, a gente quer usar de criatividade, colocando todo tipo, né, de invencionismo, de criatividade na santa e divina liturgia e atropela, né, toda a história. A Elisângela está dizendo que a idade do João Evangelista era a dúvida dela, né, de 100 ou 103. Está certo, Elisângela? Assim como a Sagrada Escritura, a tradição foi também confiada ao magistério infalível da Igreja. Pronto, fechou. O magistério constitui, portanto, assim, a terceira fonte, não é? O Papa, os bispos, os padres e os diáconos. A hierarquia da Igreja. Tá certo? Que no colegiado, com seu corpo cardinalício, que hoje o Papa Francisco está chamando de sinodalidade, não é? A comunhão e participação. Tá bem? Que vocês tenham mais paciência comigo, não é? Que a gente vai avançar. Vamos ver agora as características internas e externas dessa revelação, não é? Os caracteres ou as características para reconhecermos se uma verdade ou um complexo de verdade, conjunto de verdade da religião são revelados, são internos ou externos. Os caracteres internos são negativos ou positivos? Podem ser. Os caracteres negativos consistem em que não pode ser revelada uma doutrina que encerre contradições, coisas contrárias à reta razão ou aos bons costumes. E, pelo contrário, pode ser revelada se está plenamente em harmonia consigo mesma, com a razão e com a regra dos bons costumes. Então, primeira, veja, é uma característica negativa, não é? Se vai contra ao bem, se vai contra aos bons costumes, se vai contra a vida. Por isso, veja, as ideologias, sobretudo esta mais recente de gênero, não é? A questão do aborto, cristão que é pró-aborto, em alguns casos, até mesmo, não é? Tá certo? Toda a gama, não é? Contra a lei natural, a lei escrita, se ajeita a questão da homofetividade, tudo. Então, são características negativas da revelação de Deus, que não é uma revelação natural, que vai contra os bons costumes, não é? Não apenas da igreja, mas da raça humana, da família. Veja. E tem tantos outros. Vocês podem colocar aqui, né? As características negativas que o mundo hoje está revelando, não é? Em nome do amor e até mesmo em nome da misericórdia de Deus. Veja a catequese como é reveladora.
Os caracteres positivos consistem em tal santidade, sublimidade e eficácia da doutrina, que assim não mais poderia imaginar a mente humana. Não é? A característica positiva é tudo aquilo que a inteligência humana, pela lei natural e pela lei sobrenatural, ela consente, ela admite. Não é? Por exemplo, os pecados que clamam a Deus, né? A violência, a morte, veja, usurpar, roubar dos pobres, enganar os pobres. Veja, é justamente aquele capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não fosse me visitar, era estrangeiro, não me acolheste. Os caracteres externos são os milagres e as profecias, porquanto aqueles e estas somente poderiam provir de Deus, pois, revelada a doutrina a qual Deus tenha posto aquele selo de profecias e milagres autênticos, portanto. Não é? E tem uma outra, para que a gente vá terminando, assim, não é? As noções fundamentais, já nesta aula, o credo, ou símbolo apostólico, que em si é uma fonte reveladora e uma característica autêntica da revelação. Vamos avante? A igreja, usando da escritura e da tradição, não é? No magistério, nos ensina as verdades reveladas por Deus, que deve ser objeto da nossa fé. Essas verdades chamam-se dogmas ou artigos de fé e são principalmente aqueles que foram compendiados no credo, o símbolo apostólico. Certo? Eu tenho uma pergunta que vocês estão me devendo, né? Desistiram. Com quantos séculos depois veio a Sagrada Escritura? Certo? Eu vou responder esta aqui, porque estou percebendo que não conseguiram responder. Depois de 4 séculos, foi no 4º século que veio, não é? As Sagradas Escrituras, tá certo? Veja, a igreja passou mais ou menos de 4 a 5 séculos sem Sagrada Escritura, sem a Bíblia. Só existia a igreja e a tradição dos apóstolos e o credo que a gente está vendo. Tá certo? Agora, a nova pergunta, não é? Quantos artigos da fé ou dogmas tem o credo? Tem o credo. Veja que essas perguntas de catequese e que a gente muitas vezes, não é, por estudar temas complexos, filosóficos, não é, devaneios teológicos, ou nos perdemos em polêmicas, muitas vezes, ou apenas a gente na catequese passa coisa de amizade, de dinâmica, e não aprofunda a fé e às vezes não fica com esses dados na cabeça. Veja, quantos artigos da fé ou dogmas, como vimos aqui, veja, tem o credo, que é o chamado símbolo, os símbolos apostólico, que vem dos apóstolos, não é? E o niceno-constantinopolitano. Vamos ver aqui agora. Josefa Rosângela está dizendo, eu não sabia, não é? Coreia está dizendo, é verdade, mas vamos pesquisar aí e coloque aqui nos comentários, vamos interagir.
Tá bem? Vamos avante. E então, essas verdades chamam-se dogmas e artigos da fé, não é? É o credo uma profissão dos principais mistérios e de outras verdades reveladas por Deus, por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos, ensinadas pela igreja. Os meus alunos não estão sendo aprovados não, viu? Gorete está dizendo, vige, sei não, vou reprovar. Pois é, rapaz. Vamos avante. Vejam aqui, vou repetir esse parágrafo para que a gente possa internalizar. É o credo uma profissão dos principais mistérios e de outras verdades reveladas por Deus, por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos, ensinadas, veja, pela igreja. Isso é importantíssimo, não é? Os dogmas, as verdades da fé, não é? Jesus Cristo que transmitiu por meio dos apóstolos na igreja, e essa igreja é católica. Dizem no símbolo, por ser um sinal para distinguir o cristão de quem não é cristão. De quem não é cristão. Eita, Elisângela já respondeu, são 12 símbolos da fé. Tá certo? Seria pedir demais, quais são? Quais são? Né? Quais são os 12? E seria interessante que você, se não colocasse aqui nos comentários, mas você anotasse, para ter claro. Primeiro artigo da fé, primeiro dogma. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Olha, não é? Aí segundo, Criador do céu e da terra. Estou dando umas dicas, umas pistas, viu? E colocasse assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque às vezes a gente reza e não tem claro que é um dogma e que é um artigo. Deus Pai Todo-Poderoso é um dogma. Criador do céu e da terra é um dogma. Tá certo? Vamos avante. Chamam-lhe apostólico porque encerra compendiadas e catalogadas, olha aí, catalogar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, em 12 artigos, as principais verdades que ensinam os apóstolos. Há uma anedota, não é? Que 12 vem dos 12 apóstolos, porque cada um, não é? Cada um fez um artigo. Tem até essa história, né? Que foi justamente criado por cada apóstolo. 12 artigos. E o número 12 a gente sabe, né? Que encontra fundamento bíblico, teológico no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sobretudo no último livro dos, aliás, Apocalipse, né? Mistérios, agora o sinal da cruz. É uma fonte também reveladora e mistérica, viu? O sinal da cruz. E ao mesmo tempo que distingue o cristão do não cristão. E, atenção agora, que maravilha! Distingue até mesmo os cristãos entre os cristãos católicos dos cristãos protestantes. Porque nós passamos, atenção, temos que ter isso claro na cabeça, nós passamos 16 séculos dizendo que o cristianismo era catolicismo. Só existia, veja, o catolicismo dentro do cristianismo. Depois foi que, não é, vieram estas ramificações dos cristãos, aqueles que seguem Cristo, mas que, não é, veja, hereticamente, cismaticamente, eles apostataram,
não é? Romperam com a igreja. Jacira Joana diz: se quiserem, posso digitar todos os dogmas detalhados. Sim, faça isso, tá certo? É um serviço. Graças. Vamos avante? Algumas dessas verdades são mistérios, isto é, verdades, veja, superiores, não contrárias à razão, à lei natural, verdades que acreditamos porque Deus nolas revelou, como vimos. São superiores enquanto, por ser finita, nossa razão não pode compreendê-las inteiramente. Não são contrárias, porque não repugnam a razão e não há contra elas objeção alguma que valha, mas devemos crê-las, porque nolas revelou Deus, e conhecê-las, porque sobre ser ato de fé é ato de reconhecimento de nossa miséria e também das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Os principais mistérios da fé. Quais são? A unidade, veja, e trindade de Deus. Não é? Deus uno e trino. Isto é um grande mistério da nossa fé. Os outros mistérios, a encarnação, um mistério, a paixão e a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mistério. Tá certo? São os mistérios da Trindade Santa, o mistério da encarnação, do nascimento, né? O mistério da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mistério pascal da nossa vida cristã. Esses mistérios exprimimos-los com o sinal da cruz, chamando o sinal do cristão, porque serve para reconhecermos quem é cristão e quem não é. Veja, às vezes a gente no automático, liga o automático, faz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, somente com esse sinal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aqui já tem o mistério da Santíssima Trindade. Somente com esse sinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu digo que ele se encarnou. A cruz, eu olho para a cruz e penso logo no sofrimento, que é paixão e morte, e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha, não é? Somente com o sinal da cruz, que é uma oração autêntica, eu estou pensando nesses mistérios. O mistério da nossa fé, que nos distingue de todas as outras religiões e o católico de todos os outros cristãos. Você sabia disso? E você pensava nisso? Agora, toda vez que você for fazer o sinal da cruz, você vai pensar na unidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que habitam em mim. Eu penso na encarnação. Ele veio por mim, porque me ama. Eu não estou sozinho. Ele sofreu por mim, ele morreu por mim, mas ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Por isso que eu não temo a morte. A morte não tem a última palavra nem voz sobre a minha vida. Porque está de cabeça baixa, porque está com depressão, porque está com síndrome do pânico, porque está com transtorno de ansiedade. Se abra generosamente ao amor de Deus e levante esta cabeça e siga. Encare de frente a vida, a sua história, os seus projetos, os seus sonhos. Deus criou você para ser de fato, como o Rei dos Reis, um príncipe. E tendo ele como Rei e como Pai sobre todas as coisas. Esses mistérios, vejam, que são para nós mistérios singulares. Exprime a unidade de Deus porque se usa o termo em nome, no singular, em nome. Não é? Mas veja,
Só em nome, no primeiro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? São 3 pessoas em um só Deus. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome só é o primeiro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que são 3 pessoas e um só Deus. Mas se eu faço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu estou dizendo que são 3 deuses. Não é? Mas se eu digo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estou dizendo que são 3 pessoas em uma só natureza, um só Deus. Atenção. Na liturgia, muitos ministérios e corais, grupos de canto que estão cometendo heresia e sem perceber. Sobretudo quando canta em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Está dizendo que são 3 deuses. Quando for cantar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é a forma correta. Está dizendo que são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e um só Deus. Tá certo? Este é o nosso mistério. Exprime a Trindade pela invocação das 3 pessoas. Olha aqui, né? Assim como nas aulas de catecismo, eu tenho a vocação de antecipar, não é? O texto. E olha que eu não leio o texto. Eu vou lendo e vou, né, fazendo os comentários, tecendo os comentários. Poderia acontecer isso se eu lesse o texto antes, não é? Já estava com a informação, mas não leio, tá certo? Isso não quer dizer que eu não me preparo. Eu me preparo, porque já estudei, estudo o tempo todo, não é? E aqui uma catequese. Pai, Filho e Espírito Santo. Ao traçarmos sobre nós a figura da cruz, confessamos a encarnação, paixão, morte de Jesus Cristo. O sinal deve ser bem feito, procurando concorreram simultaneamente a mão, a língua e a inteligência. Veja aqui, não é, que harmonia, né? Não fazer descuidadamente, desatentamente ou por fazer. Aqui tem que ter uma harmonia com o meu pensamento, com a minha inteligência, em nome do Pai. Veja, a harmonia também com a verbalização, com a voz, com a palavra, e do Filho e do Espírito Santo, pensando no Pai, pensando no Filho e no Espírito Santo. Naquilo que eu estou fazendo, tá certo? Para ter efeito em nós, deve ser feito devotamente, por ser ato externo de fé, que reaviva em nós uma virtude, vence o respeito humano e as tentações, e nos obtém de Deus muitas graças. Deve ser feito frequentemente, de modo particular, antes e depois de qualquer ato de religião, ou seja, de fé, ato de religioso, como a gente chama, antes e depois das refeições e do repouso, assim como nos perigos do corpo e da alma. Olha a lista que colocou, né? Às vezes a gente vai para um restaurante, para uma pizzaria, para uma sorveteria, enfim, né? Vai fazer qualquer tipo de refeição e a gente fica com vergonha, a gente fica com medo dos olhares, né? Vocês dos restaurantes, vocês fazem o sinal da cruz antes de comer, não é? Antes de comer, veja, é a expressão externa da fé, e devotamente, né? Não ter vergonha da fé. O próprio Jesus diz, se te envergonhares de mim, eu me envergonharei de ti diante do Pai. Veja, a autenticidade da nossa fé. Aonde formos,
aonde estivermos, né, darmos razões e testemunho da nossa fé. São coisas poucas, pequenas, mas vejam, a gente não faz. Outra pergunta, não é? A gente educa bem os nossos na nossa casa para fazer as refeições e antes delas a gente reza? A gente faz o sinal da cruz, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, um Santo Anjo do Senhor, não é? Faz o ângelo, ou uma oração espontânea até mesmo de agradecimento. É importante no café, veja, no almoço, na janta, quando todos estiverem reunidos. Mesmo que não comam na mesma mesa, que leva o prato não sei para onde. Tem gente que leva para a cama, leva para o sofá, leva para a cadeira, se sente à vontade de comer em todos os lugares, mesmo na mesa que é próprio. A inteligência humana é complexa, não é? Na vontade de cada pessoa, na liberdade de cada pessoa, certo? Tem gente dizendo aqui quase nunca, não é? Exatamente. Gorete está dizendo que faz quando passa na frente da igreja, ao cemitério, ensinou Dom Henrique. Mas veja, a lista aqui. Não apenas neste momento, mas antes de todas as refeições. Lembrando, atenção, e por isso, por medo, você vai fazer agora. Lembrando que a cruz sagrada seja a minha luz, não é? São Bento fez quando ele recebeu um copo com água dentro do mosteiro. Os seus irmãos, né, deram um copo com água com veneno. E antes dele beber, ele fez o sinal da cruz sobre o copo e o copo explodiu. Veja o quanto poder tem o sinal da cruz. Então, qualquer coisa que você comer, que você ganha e que você compra nesses ambientes que muitas vezes são profanos, são impuros. Quantas pessoas beberam naquele copo que você está lá? Quantas pessoas comeram naquele talher? E não pense que aquela água com sabão, com detergente, vai tirar o mal, se tiver ali não. E por isso que o sinal da cruz serve para isso também, para lhe proteger. Quando você dá o cochilo, um cochilo simples, cochilar, descansar, mas você sabe que vai voltar? Você sabe o que vai acontecer? Não é? O salmista vai dizer que a gente não pode garantir um segundo da nossa vida. O meu destino está seguro em vossas mãos, Senhor. O sinal da cruz é para isso. É? Para que a Trindade habite em mim. Habite em mim. Então, todos os momentos de perigo de vida. Veja, nós tiramos a água benta ali da porta por causa do Covid, né? Mas isso não impede que você compre aquela pia de água benta e coloque na sua casa. E todas as vezes que você sair de casa, você vai lá, hunde o seu dedo e faz o sinal da cruz com a água benta para você sair da sua casa. Que o mundo está cheio de riscos e perigos, de morte, nessa violência, nessa concorrência. Quando você chegar, os ambientes que você frequentou, você não sabe o que você está trazendo. E quem está lhe acompanhando, lá na sua porta tem a água benta. Você de novo lá, na água benta, olha, para entrar na sua casa. Veja, para deixar a porta, o mal que veio lhe acompanhando, que você não sabe. A gente tem todas as ferramentas, veja, que a gente pode usar para nos proteger, para cuidar, para zelar, e a gente não usa, porque na verdade a gente não tem fé devotamente, a gente não acredita. Só quando a gente está, de fato, doente, espiritualmente, em perigo, é que a gente diz, ai meu Deus, mas a gente tem tudo, e para usar com a fé, sem superstição, para usar com a fé, que são os sacramentais. Eu já disse, pelo amor de Deus, as medalhas que têm o poder de água benta, não é? Que é a medalha de Nossa Senhora das Graças e São Bento. E pouquíssimas pessoas usam.
As pessoas usam brincos, não é? E agora tem brincos, colares, com aquele olho de tudo ver que é azulzinho, branco e azulzinho. Aquilo ali é da Rosa Cruz, da maçonaria, o olho de tudo ver, que não condiz com a nossa fé e traz atraso para a nossa fé, supersticiosamente. Veja, mas é moda, a gente coloca tudo que é de brinco, não é? Com tantos símbolos que fazem parte da nova era e do ocultismo e que a gente não sabe. Ah, padre, eu ganhei, não sei o quê. Quer dizer, você usa sem rezar? Você bebe as coisas sem rezar? Nem adianta me dar, não é? Comida, bolo, recebo demais, todos que chegam rezam. Todos que chegam rezam. Não é? Tá certo? Por quê? Não é? Por exemplo, agora as pessoas frequentam. Não faça isso em motel, porque não vai dar certo, né? Quem vai para motel, não faça isso, porque já é um lugar profano. E católico é católico, cristão é cristão, não vai para motel. Tá certo? Mas se você vai para uma pousada, se você vai para um hotel, se você viaja tudinho, veja, os católicos fazem essa viagem todinha, esse turismo, e não vai com uma garrafinha de água benta. Você entrou no seu carro cotidianamente, você não bota aquele cheirinho, você não usa agora o gel em álcool, não é? O álcool em gel, né? E por que você não anda com a garrafinha de água benta? Dentro do carro, pss, pss, pss. Água benta, rezando. Chega no seu escritório, no seu lugar de trabalho, pss, pss, pss. Rezando. Chega lá no quarto do hotel e vai usar a sua fé, usar os elementos que você tem, tá certo? Devotamente rezando, porque somente a Igreja Católica diz que existem espírito dos males espalhado nos ares. Tá bem? Vou terminar porque faz mais de 1 hora esta aula, né? Fica cansativa, sei que vocês estão aí, tem que trabalhar, ou já estão trabalhando, eu vou terminar. Tá certo? E depois a gente vai entrar no credo, ver artigo por artigo, tá certo? E o primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a primeira pergunta é: quem é Deus? Para mim e para você e para a igreja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ana Paula, hoje estão usando até cadeado no pescoço. Pois é, não é? Pois é. E Josefa Rosângela dizendo: eu nunca mais vou comer sem rezar. Pois é, Elisângela. Tchau, tchau. Deus abençoe.